Bom, pessoal, como a gente tinha combinado, né? A gente já viu todos os precedentes e agora nós vamos estudar de fato a guerra da independência dos Estados Unidos e a criação desse país aí, que vai ser a primeira colônia a romper com o pacto colonial aqui na América. Como eu falei para vocês, esse é um contexto no qual existe uma circulação bastante forte das ideias iluministas, tá? Em especial, Locke vai ser muito lido nas 13 colônias e a ideia dele da necessidade de romper o contrato social ou da possibilidade do povo destronar um rei que não protege a vida e a propriedade privada vão ser especialmente importantes aqui dentro desse contexto. Além disso, além dessas ideias iluministas que acabam sendo consumidas e acabam circulando por todo esse território, a gente vai ter também o crescimento de um sentimento essencialmente anti-britânico, a partir do momento em que o rei se mostra muito solícito em pensar nos interesses dos ingleses e não tem a mesma disposição em pensar nos interesses dos colonos. Então, a partir do momento que os colonos se percebem tendo um tratamento muito diferente dos ingleses da Europa, eles vão começar a não ter um certo sentimento anti-britânico. E esse vai ser o elemento que vai conseguir unir essas colônias em uma guerra contra a Inglaterra. Nesse contexto aqui, por mais que todos eles fossem colonos, eles não tinham uma identidade comum, certo? Isso vai ser um trabalho bastante difícil, inclusive, de ser desempenhado a partir do momento em que os Estados Unidos são criados como país. Qual vai ser o elemento que vai unir todas essas colônias? Sabendo que cada uma delas prezava muito pela autonomia e acabou fundando uma cultura própria, uma identidade muito regional. Como eu já tinha falado para vocês, também as colônias do Sul, elas vão acabar sendo muito reticentes na entrada desse processo, principalmente com medo de que, com o envolvimento da elite nesse processo de independência, os escravos se aproveitassem para causar alguma rebelião, para ocasionar alguma rebelião. E a partir do momento em que essas conversas a respeito da independência se tornaram mais reais, o Sul passou a perceber que ele tinha uma condição de dependência maior em relação à Inglaterra do que as colônias do Norte, a partir do momento em que toda a sua produção era voltada para a exportação. Só que conforme as medidas dessas chamadas leis intoleráveis foram avançando, foi necessário assumir uma posição. E aí, a partir desse momento, as colônias do Sul passaram a compactuar mais com a ideia dessa ruptura. Vamos prestar atenção aqui como é que vai se dar esse processo de uma maneira um pouco mais pausada. A gente vai ter, em 1774, um primeiro congresso, que foi chamado de Congresso Continental da Filadélfia. Esse texto, gente, ele ainda não estava falando da separação, porque isso não era um consenso entre todas as colônias, certo? Nem mesmo dentro das colônias ainda era um consenso. Algumas pessoas, consideradas mais radicais, já estavam defendendo a ruptura dessa relação com a Inglaterra, mas não todos. Então, a princípio, foi feito esse congresso, todos os estados, menos a Geórgia, né, todas as colônias, menos a Geórgia, enviaram pelo menos um representante para que eles pudessem debater algumas das medidas e elaborar um documento que seria direcionado ao rei. De fato, isso aconteceu. A Geórgia não participou, porque, no caso, não compactuava ainda com essas ideias, né, de enviar cartas, de fazer uma demanda um pouco mais formal em relação ao rei. E aí, nessa carta, eles vão expor todas as medidas inglesas que estavam incomodando bastante. A partir do momento que essa carta é recebida pelo rei, a Inglaterra vai conceder algumas das demandas que foram colocadas no documento, mas vai colocar uma presença ainda mais forte do exército nas Américas, já prevendo que poderia ali acontecer algum tipo de movimento, tá? A presença do exército, gente, vai causar bastante desconforto e em alguns pontos, em algumas cidades, vão começar alguns embates, algumas batalhas entre os colonos e os militares. A partir desse momento, a gente já começa a ter uma certa convulsão social. E nesse contexto vai ser organizado o segundo Congresso da Filadélfia. Esse segundo congresso, ele vai repetir uma série de apelos ao rei, mas não vai também
decretar ainda uma separação total. A diferença é que essa carta que foi enviada a partir do segundo congresso, ela não teve uma resposta positiva do rei. Então o rei não buscou conciliar ali as demandas que estavam sendo feitas pelos colonos. E na verdade ele decretou todas as colônias como colônias rebeldes. É importante pensar que nesse segundo congresso até o estado da Geórgia participou, tá? E aí, a partir desse momento, foi necessário que fosse realizado uma segunda fase do Congresso, que daí, no caso, vai ser votada a separação, vai ser decidida a separação definitiva das colônias, e que vai encarregar os membros do Congresso de escrever uma carta de independência, beleza? Nesse caso, gente, essa segunda parte do Congresso, ela aconteceu em 2 de julho de 76 e a carta ficou pronta em 4 de julho e foi enviada ao rei, anunciando que agora as 13 colônias não faziam mais parte do Império da Inglaterra, que na verdade eram colônias independentes. E aí é por isso que no dia 4 de julho de 1776 ficou marcada a data da independência dos Estados Unidos, beleza? Até hoje existe uma festa assim, bastante grande, né? Um momento de exaltação do nacionalismo bastante forte lá dentro dos Estados Unidos, que é o 4 de julho, um feriado nacional. E é interessante que essa declaração de independência ela traz uma série de motivos para esse rompimento, já antecipando uma certa preocupação estrangeira com a situação que estava se desenrolando ali. Então, os redatores eles tomaram um cuidado de explicar ponto a ponto o que levou eles a tomarem essa decisão. E aí, a partir do momento em que foi anunciada a independência, o rei enviou ainda mais militares e aí começam as guerras, as batalhas para tentar controlar essas colônias rebeldes. Quem foi o líder do exército dessas 13 colônias foi George Washington, que era um fazendeiro da Virgínia, beleza? No caso, é interessante pensar que nesse momento, como os colonos tinham alguma experiência com guerra, eles ofereciam riscos significativos ao exército inglês, mas ao mesmo tempo, eles ainda não tinham o mesmo poderio bélico que a Inglaterra tinha. Então foi necessário que todos os cidadãos pudessem se tornar potencialmente soldados. E aí foi que surgiu a figura dos Minutemen, que são os caras que andam armados o tempo todo, que teriam que estar sempre prontos para defender a sua região ali de qualquer ataque. E isso é talvez um dos motivos pelos quais alguns dos Estados Unidos ainda defendem o porte de armas, porque historicamente, principalmente algumas dessas regiões, isso se tornou uma certa tradição. Alguns colonos vão trair o movimento de independência e vão lutar do lado da Inglaterra, mas outra parte vai buscar apoio estrangeiro, principalmente o Benjamin Franklin, que vai atuar quase como se fosse um diplomata ali na época. Ele vai até a Europa e tenta contatar o rei da França e o rei da Espanha para pedir apoio na luta contra a Inglaterra. E essas duas potências, tanto a França quanto a Espanha, vão incentivar os Estados Unidos a vencerem essa guerra, né, essas 13 colônias a vencerem essa guerra, para tentar enfraquecer a Inglaterra, que naquele momento era a principal potência mundial. O que vai acontecer, gente? A partir do momento que esses exércitos passam a colaborar com os colonos, as batalhas que eles vão vencendo vão se tornando cada vez mais numerosas, até que chega um momento em que a Inglaterra reconhece que perdeu a guerra, e aí a gente tem uma vitória definitiva dos colonos sobre a metrópole. Como é que foi reconhecida a perda da Inglaterra? Através do Tratado de Paris, que foi assinado em 1783. A partir daí, a França, que foi uma das nações responsáveis pela vitória dos colonos, ganhou o território do Senegal e algumas ilhas na América Central que eram de controle da Inglaterra, e a Espanha ganhou uma ilha no Mediterrâneo e a região da Flórida. Então, é a partir desse momento que a região da Flórida vai ser incorporada ao território mexicano. A independência das 13 colônias foi reconhecida tanto pela Inglaterra quanto por esses outros países, e assim foram fundados os Estados Unidos da América. O próprio nome, gente, Estados Unidos da América, já demonstra muito qual era o sentimento ali naquele momento. Era um país que se fundava a partir de estados
unidos, ou seja, o que é o elemento primordial? São os estados, são as federações, certo? E isso vai ser uma questão bastante importante, porque uma vez que o inimigo externo foi vencido, nenhuma dessas colônias estava disposta a se submeter à cultura da outra ou ao controle da outra. Então, para que se mantivesse uma certa união entre elas, foi necessário tomar um cuidado extra para que todas elas pudessem manter sua autonomia. Então, o próprio nome do país já demonstra essa união entre essas federações. Então, a gente tem Estados Unidos da América. Como que foi criada a identidade dessa nação? Sabendo que esse regionalismo era muito forte e que nenhuma das colônias poderia impor a sua cultura ou a sua identidade às demais. Um dos elementos primordiais vai ser prezar pela liberdade, pelo federalismo, mas a gente também vai ter a adoção de alguns símbolos. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, os pais fundadores, tanto aqueles dos peregrinos do Mayflower, que foram os que migraram para as 13 colônias, quanto os homens que lutaram por essa independência, eles vão se tornar heróis nacionais, certo? Então, por exemplo, a gente vai ter George Washington sendo uma figura bastante importante na história dos Estados Unidos. Tanto é que a gente já teve, depois dele, ele vai ser o primeiro presidente, tá? Dos Estados Unidos. Mas além dele, nós ainda vamos ter também 2 outros presidentes chamados George Washington, os 2 da mesma família, né? O Bush pai e o Bush filho. O Benjamin Franklin também vai se tornar uma figura assim, bastante exaltada, inclusive porque as próprias características da personalidade dele eram características que eram consideradas, como é que eu posso dizer, úteis assim de serem cultuadas. Então ele era um homem tido como muito honesto, como muito trabalhador e muito dedicado à intelectualidade. Era esse o exemplo de cidadão que deveria ser adotado dentro do país. Como eu falei, a identidade de cada colônia foi mantida e a bandeira ela tinha que trazer elementos que representassem cada uma dessas colônias. Então então foi adotado uma bandeira com 13 listras, alternando entre o vermelho e o branco, um quadrado azul no canto com 13 estrelas. Cada listra e cada estrela representa uma das colônias. Hoje em dia, que a gente já tem muito mais estados, né, foram acrescentadas outras estrelas na bandeira e outras listras também. A águia foi considerada um símbolo, foi escolhida como um símbolo da nação e foi escrita em 1790 uma constituição que exaltava o povo e os direitos naturais, inspirados muito também na teoria de Locke, que vai exaltar a questão da propriedade privada e da liberdade. Então, a partir desse momento, os Estados Unidos eles vão se apresentar como uma terra da felicidade, um lugar onde todo mundo tem o direito de ser feliz, de buscar pela sua felicidade e na qual todos os homens são iguais. É importante pensar, gente, que quando eles estão trazendo essa ideia da liberdade, por exemplo, é uma liberdade para o homem branco, protestante, não é uma liberdade entre todos. Tanto é que a partir do momento que a gente tem a independência dos Estados Unidos, a abolição da escravidão não aconteceu, certo? Então, dentro do país que se dizia o país da liberdade, a gente ainda tinha um sistema de exploração da mão de obra e da coisificação de alguns homens, né? Foi adotado o federalismo, como eu disse, e também a divisão dos 3 poderes. Então, foi criada uma república com um presidente, que seria eleito pelo voto dos cidadãos, cidadãos esses que são todos dotados de direitos naturais. A Constituição, gente, dos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, mas é a mesma desde a independência dos Estados Unidos. Eles nunca mudaram a Constituição. Mas já em 1791 foram colocadas 10 emendas a essa Constituição e essas 10 emendas são caracterizadas como a Bill of Rights dos Estados Unidos. Então, é onde está um pouco mais explícito quais são os direitos que esse povo tem. Porque a Constituição dos Estados Unidos, por ter sido uma das primeiras a ter escrito, ela tem ter sido escrita, né? Ela tem uma característica de ser quase que uma prosa, assim, é um texto de mais ou menos 13 páginas, mas que não trazia apontamentos muito claros a respeito do funcionamento jurídico. Então, logo depois, essas primeiras 10 emendas foram colocadas. É importante pensar que cada federação tem a sua própria Constituição. Então, é por isso que, por exemplo, em algumas regiões dos Estados Unidos é crime fumar maconha, em outras não. Em alguns lugares é permitido fazer aborto, em outras não.
Enfim, tem uma série de diferenças porque cada estado é regido pela sua própria Constituição. A Constituição Nacional, ela traz só alguns apontamentos mais gerais do funcionamento do país. E aqui a gente tem alguns dos símbolos, né? Então a gente tem a bandeira, agora já com várias estrelas, né? Por conta da adição de mais estados. A águia, ainda com a bandeira ao fundo, né? Para demonstrar, para ser um animal que faz uma demonstração de força. E aqui, gente, essa imagem aqui eu acho bastante importante da gente salientar. Acho que todo mundo já cansou de ver, né? Nas séries principalmente. Sempre tem um episódio do Thanksgiving, que é o feriado como se fosse o Natal deles. O Thanksgiving, gente, é um feriado que é o Dia de Ação de Graças, que é tecnicamente uma repetição dessa primeira cerimônia que está representada aqui no quadro. Diz a lenda que quando os peregrinos chegaram à terra e tiveram a primeira colheita, para agradecer a Deus pela fartura, por essa colheita, eles resolveram fazer uma festa, servir um banquete e convidar os índios da região para participarem dessa refeição. Então aqui a gente tem o elemento indígena, tem os índios aqui sentados nessa mesinha, a gente tem todo mundo disposto numa mesa e tem aqui o peru, que é um dos pratos típicos, né? Então toda vez que a gente vê nas séries essa questão do Thanksgiving, é como se eles estivessem reproduzindo essa primeira cerimônia, também dando ação de graças a Deus pelas coisas boas que foram recebidas, né? Pela fartura do alimento, pela saúde, enfim. Aqui a gente tem uma figura do Monte Rushmore, que é uma montanha na qual foi esculpida o rosto mesmo de uma série de presidentes. Esse aqui é Abraham Lincoln, que era o presidente no contexto da Guerra de Secessão. Vocês vão acompanhar essa matéria com a América no século XX. Eu acho que eles devem tocar um pouco na questão da Guerra de Secessão. Esse aqui é George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Se eu não me engano, aqui atrás é o Benjamin Franklin. E aqui do lado a gente tem o Teddy Roosevelt, ok? Só para vocês verem assim como existe mesmo uma necessidade de ter uma exaltação desses heróis nacionais. Isso é uma das formas que foi encontrada, talvez uma das mais eficientes, de manter viva essa questão do nacionalismo. E aí são escolhidos alguns homens para ser o símbolo do cidadão que os Estados Unidos deveria ter. Aqui a gente tem também mais uma estátua. Essa estátua do Abraham Lincoln, ela está na entrada do memorial que foi feito em homenagem a ele. O memorial tem mais ou menos 30 metros de altura e essa estátua dele sentado tem mais ou menos 6,5 metros. E aqui a Casa Branca, que é onde o presidente dos Estados Unidos mora, fica em Washington. E aí agora, gente, só para pensar um pouco os impactos dessa independência que aconteceu aí nos Estados Unidos. Esse vai ser um primeiro movimento, tá? Então a independência dos Estados Unidos vai ser quase que um exemplo a ser seguido por vários outros movimentos. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a Inconfidência Mineira sendo um movimento que vai ser fortemente inspirado na independência dos Estados Unidos. A Revolução Francesa também. Gente, é importante aqui frisar uma coisa, tá? A Inconfidência Mineira aconteceu antes da Revolução Francesa. Isso é uma coisa que costuma ser cobrada em prova. Então, qual foi a inspiração da Inconfidência Mineira? A independência dos Estados Unidos. Não tem como eles terem feito a Inconfidência inspirados na Revolução Francesa, que ainda não tinha acontecido, tá? E para além desses dois eventos aqui já bastante marcantes, a gente vai ter todas as independências na América Espanhola e na América Portuguesa também, sendo inspirados pela independência dos Estados Unidos. Esse aqui é o ponto que a gente vai dar mais destaque, que a gente vai tratar com um pouco mais de cuidado nas próximas aulas. A independência dos Estados Unidos acabou sendo prejudicial para os indígenas da região, porque não tendo mais a mediação do rei, eles começaram a avançar rapidamente em cima dessas regiões nas quais os indígenas habitavam. E aí, por conta disso, aumenta muito a violência e os conflitos em relação aos indígenas. Para os negros, a situação continua a mesma, porque até a Guerra de Secessão, como eu já tinha falado, a abolição da escravidão não vai acontecer. Beleza, gente? Acho que deu para resumir aqui em linhas gerais. É um movimento bastante interessante, tem muitas coisas para serem abordadas, mas o que tem de mais importante para ser tratado com vocês é isso mesmo.
Aí, a partir de agora, a gente vai conversar sobre o caso da Revolução do Haiti e alguns casos de independência da América Central e da América do Sul, beleza? Mas não todos, porque aí não seria viável. Além disso, é importante também que vocês sempre tenham em mente, quando vocês forem ver o conteúdo de independência do Brasil, como foi que aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na América Espanhola e como aconteceu no Brasil. Essa questão de fazer essa comparação, ela geralmente também é cobrada em vestibular, tá? Então, acho que para esse conteúdo é isso. E aí nos próximos vídeos a gente completa aí esse módulo do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido bastante.